Olá, terceira série, tudo bem? Vamos iniciar agora, neste momento, a nossa 10ª aula de Química, que teremos dois temas hoje, os álcoois e os fenóis. Vamos iniciar com os álcoois. Então, os álcoois são substâncias que possuem um ou mais grupos hidroxila. Professor, o que é uma hidroxila? Então, gente, já anota aí no caderninho de vocês, porque essa é uma palavra muito utilizada daqui para frente, tá? Hidroxila nada mais não é um elemento químico, tá? Não é, o OH na tabela periódica hidroxila. Não, é a junção de um oxigênio com um hidrogênio. E esses dois estão ligados, isso daqui é uma ligação, estão ligados em alguma coisa, tá? Então, isso é uma hidroxila, quando o O e o H estão juntos. Vamos lá de novo. Álcoois, substâncias que possuem um ou mais grupos hidroxila ligados a um átomo de carbono saturado. Tá bom? Genericamente, são representados por R ligado no OH, que é um radical, em que R indica um grupo alquila. Vamos lá. A nomenclatura dos álcoois, ela vai seguir um seguinte padrão. Primeiro, identificar a maior cadeia carbônica que contém o átomo de carbono ligado ao grupo OH. Segundo, a nomenclatura era parecida com a do hidrocarbonetos, porém, em vez de finalizar com O, irá finalizar com OL. Gente, aquela tabela que eu pedi para vocês copiarem hidrocarboneto, vocês vão utilizar ela até o final do curso, tá? Então, vamos lá. Como que é de hidrocarboneto? Vai precisar do quantidade de carbono, tipo de ligação. Aí aqui a finalização, que normalmente era a letra O, vai mudar para OL. OL, O-L, tá? Então dá um pause no vídeo aí rapidinho e vá procurar a sua tabela, que você vai precisar dela a partir de agora. Já achou? Vamos continuar. Se não achou, era para ter achado. Dá pause de novo. Vamos começar a nomenclatura dos álcoois. Então aqui, gente, nós temos o menor álcool. O menor álcool ele só vai ter um carbono. Então como que vai começar a nomenclatura? Um carbono, match. No caso de um carbono, nós sempre vamos tratar ele como se tivesse ligações simples. Então vai utilizar o AN. Então aqui tem o OH. Então eu sei que é um álcool, porque o professor me ensinou que quando temos uma cadeia saturada e temos um carbono ligado nele, eu tenho é um álcool, né? Então o nome vai ser metanol. Olha o nome, metanol. Acabou, só esse é o nome dele, tá? Próximo exemplo. Então este aqui tem 2 carbonos, então vai ficar et. Ligações simples, AN. É um álcool porque aqui tem o OH. O professor me ensinou que quando é álcool termina com OL. Nome, etanol. Ok? Professor, é aquele etanol lá que a gente enche na gasolina? Exatamente. Enche na gasolina não, desculpa. Enche no carro quando o carro é a álcool? Exatamente esse, tá? O etanol. Aqui, gente, nós temos 2 exemplos de álcoois que tem 3 carbonos. Se vocês verificarem, a hidroxila, o OH está aqui no último carbono e aqui ela está no meio. Então aqui, todas vão começar... Opa, já está completo o nome, eu não fiz, era para ter feito separado. Vamos lá. Todos eles vão ter 3 carbonos, mas eles são álcoois diferentes, tá? Então vai haver uma mudança na nomenclatura deles. Antes de colocar a expressão OL, eu tenho que dizer em qual carbono a hidroxila está, certo? Então, por exemplo, essa hidroxila, ela está em qual carbono? Ah, professor, está no terceiro. Não, esqueceu que a gente já aprendeu que tem que contar da esquerda para a direita. Ó, 1, 2, 3. E da direita para a esquerda, 1, 2, 3. Então, da esquerda para a direita, 3. Direita para a esquerda, 1. E utilizar sempre o menor. O senhor falou, professor? Falei. Sempre tem que ser feito isso, tá, gente? Esquerda para a direita para a esquerda e utilizar o menor. Então, da direita para a esquerda é o número 1. Não tem número menor que 1. Sempre, então, vai ser o 1. Então, esse 1 vai ser acrescentado
antes do OH, antes da expressão OL. Eu vou colocar aqui, já vai dar a resposta dos dois, mas vamos lá. Então vai ficar, ó, prop, porque tem 3 carbonos, an, porque tem ligações simples. Antes do OL, coloco o número 1. Aqui está no meio, então está no carbono 2. Antes do OL, eu coloco o número 2. Então, professor, a diferença dos dois é que um é 1, outro é 2, e os dois são o mesmo. Não, cada um é diferente do outro. As propriedades que o propan 1-ol tem, pode ser que o propan 2-ol não tenha, e vice-versa, tá bom? Eles podem ser parecidos, mas idênticos não. Eles são parecidos por serem álcoois, mas idênticos eles não são. Ninguém pode dizer isso, tá, gente? Então, esse é o propan 1-ol, esse é o propan 2-ol. Professor, na pressa, eu só fiz escrever propanol. Tá errado? Tá. Porque com 3 carbonos para cima, gente, essa hidroxila ela pode aparecer no carbono 1, no carbono 2. Imagine uma cadeia com 10. Pode estar no 3, pode estar no 4, pode estar no 5. No 6 não pode estar, porque de trás para frente o 6 vai ser o 4. Então é até o 5, tá, gente? Sempre basicamente até a metade. Então, você tem que indicar qual carbono a hidroxila está. Esqueceu? Então o corretor vai esquecer de dar certo para você também. Tá? Então evite errar. 3 para cima, indicar onde que está a hidroxila através do número antes do OL. Então aqui exemplo, propan 1-ol, o outro propan 2-ol, ok? Então são compostos diferentes. Próximo, olha aqui um grandão, ó. Cadê a hidroxila? Bem aqui, deixa eu colocar um marca-texto aqui. Marca-texto. Olha aqui a hidroxila. Aí, nesse caso aqui, o livro já deu contadinho, mas não era para aparecer contadinho, não. Ó. Então, contando da esquerda para a direita, vai ficar no carbono 5, e da direita para a esquerda ficou no carbono 2. Então, vamos utilizar o menor, que é o carbono 2. Ah, professor, mas esse daqui tem alguns carbonos de fora. Carbono de fora são o quê? Ramificações. Tá? Então, vamos começar pela ramificação, igual ao hidrocarboneto. Começa pela ramificação. Está em qual carbono a primeira ramificação? Vamos pegar essa. Está no carbono 3. E a outra? Também está no carbono 3. Vou pintar de novo. As duas estão no carbono 3. Então, coloca 3. Separa com vírgula, né? Número com número, vírgula. 3, vírgula, 3. Vai escrever uma palavra? Coloca o traço. Quantidade de carbono na cadeia principal. 6 vai ser Opa, desculpa, errei. Tá vendo a pressa do que dá? Coloquei o 3 e o 3 tem que nomear. A ramificação, né? Então esqueci de nomear a ramificação. E são duas ramificações iguais. Quando são iguais, coloca di. Como é que fica a nomenclatura de ramificação? Sempre termina com il. Sempre termina com il. Então, um carbono para os dois, met, terminando com il, metil. Né? Então, 3 de metil, agora sim, cadeia principal, tem 6 carbonos. Como é que vai ficar? X. Todos são ligações simples. Não tem ligação dupla, não tem ligação tripla. Então, vai ser an. É um álcool porque eu sei que tem o OH. Ol, só que eu tenho que dizer em qual carbono está. Está no carbono 2 e escreve o ol no final. 2-ol. Nome desse composto, 3,3-dimetilhexan 2-ol. Professor, mas aqui ele é... Normalmente na química, gente, a gente não lê assim, a gente escreve junto, mas não lê, tá? Não vai ficar dimetilhexano, não. É dimetilhexano 2-ol mesmo, tá? Ou hexan 2-ol, tá bom? Então não se lê lhe aqui na química, não. Quando se tem uma ramificação e o outro começa com H, como ex, ept, tá? Então vai terminar com il e e. Ok? 3,3-dimetilhexan 2-ol, este daí. Olha esse exemplo. Cadeia fechada começa com ciclo. Quantos carbonos na cadeia? 1,
2, 3, 4, 5, 6. Hexano. Lembrando, gente, que no caso de cadeias fechadas, onde está a ramificação, ou nesse caso aqui, o grupo funcional, que é o OH, eu não preciso indicar porque ele sempre vai ser o número 1, tá bom? Então, ele já está no número 1, vai terminar com ol. Então, nome, ciclo hexanol. Ok? Outro exemplo. Olha, agora nós temos 2 OH. Isso daqui, gente, é o que nós chamamos de diálcool. Tá? Então, nós temos o diálcool, que é quando tem 2 OHs. Os triálcoois, que são quando tem 3 OHs. E os poliálcoois, poliálcoois, quando tem 4 OHs para cima, tá? Aí nós vamos utilizar aquela mesma expressão que nós aprendemos para ramificações iguais, tá, gente? Então, antes do ol, se foram 2, eu vou usar di, vai ficar diol. Se forem 3, eu vou usar tri, vai ficar triol. Por exemplo, são 6, então eu vou utilizar hexa, vai ficar hexaol. Ok? Nós vamos trabalhar aqui com 2, 3 no máximo. Então, di e tri. Ok? Então, vamos lá. Cadeia principal tem 1, 2, 3, 4 carbonos. But. Ligações simples. An. Ok? Butan. Aí vem a pergunta. Agora seria fechando com o diol. Só que acima de 3, nós temos que indicar os números, né? Então, quais são os números? Um está no 2, o outro está no 3. Então, vai ficar 2, 3. 2 iguais, di, né? E termina com ol. Nome, butan, 2, 3, diol. Ok, gente? Então, vamos ver algumas informações sobre os álcoois. Então, nós temos que levar em consideração a polaridade da ligação OH. Então, por causa dessa polaridade, todos os álcoois eles vão formar ligações de hidrogênio. Por causa da ligação de hidrogênio, eles vão ter elevada solubilidade em água dos álcoois, que possuem pequeno número de átomos de carbono por molécula. E também por causa das ligações, a temperatura de ebulição vai ser alta ao se comparar com hidrocarbonetos de massa molecular próxima. Como assim? Se você comparar um hidrocarboneto de 3 carbonos com um álcool de 3 carbonos, eles vão ter os álcoois vão ter temperatura de ebulição mais alta. Tá bom? Por quê? Por causa dessas ligações de hidrogênio. Que a gente viu lá atrás no início que as ligações de hidrogênio são as interações moleculares mais fortes que existem aqui na química orgânica. Tá bom? Outra informação. Quando se aumenta a cadeia carbônica, vai aumentar a temperatura de ebulição. E por que isso aumenta? Devido ao aumento da superfície de contato das moléculas e as interações entre elas. Então, olha aqui, ó. Met 1 carbono, et 2, prop 3 e 4, but 4. Então, certinho, 1, 2, 3, 4. Então, o que nós vimos com os números aqui? Ó? Quanto mais se aumenta a quantidade de carbono, maior é a temperatura de ebulição. Tá bom? E como visto lá atrás, quanto menos átomo de carbono tem, mais é solúvel. Começa a aumentar, ele começa a ficar menos solúvel. Olha aqui, ó, já é levemente solúvel com 4 átomos de carbono. Tá bom? Alguns álcoois importantes. Nós temos o metanol, o etanol e a glicerina. Só existem esses 3, professor? Não. Mas esses são os que o livro considera os mais importantes, tá? Vamos ver um pouquinho sobre os 3. Começando com o metanol. Ele é o álcool com menor massa molecular, né? Porque ele só tem 1 carbono, não tem um menor que ele. Ele é líquido incolor, extremamente tóxico. Antigamente ele era feito com a destilação seca da madeira. Hoje não precisa fazer mais isso. Ele é obtido a partir da reação catalisada entre monóxido de carbono e gás de hidrogênio. Então é mais fácil de ser feito, né? Ele é mais tóxico que o etanol. Então por isso que não se pode fazer bebida alcoólica com metanol por causa dessa toxicidade. Por exemplo, 50 ml desse álcool... Ah, professor, 50 ml de cerveja, se ele fosse feito de metanol? Não, do álcool puro, tá, gente? 50 ml do álcool puro, que serve mais ou menos umas 40 gramas, pode ser fatal para o ser humano. Dependendo do ser humano, ele pode chegar à morte.
Então, cuidado. As principais aplicações do metanol. Ele serve como solvente para inseticidas e também matéria-prima para fabricação de MTBE. O que é esse MTBE? Aqui, ó, continuação. Matéria-prima para fabricação de MTBE. É o metilterquibutieter, que é usado para rendimento de gasolina em alguns países. Então, para a gasolina render, usa esse MTBE. Também é uma matéria-prima para metanol. Então, com água, esse metanol ele vai formar o que nós chamamos de formol. Então, indiretamente, para fazer formol, precisa de metanol. Ele é utilizado em alguns combustíveis para aviões. Em alguns países, ele é misturado com gasolina. Tá? Ele serve para obter o biodiesel. E ele é empregado em células de combustível. Tá bom? Próximo álcool, etanol. Ele é mais conhecido também como álcool etílico ou apenas álcool, né? Então, aquele álcool de farmácia, o álcool das bebidas alcoólicas, é esse etanol, tá? Olha aqui, encontrado em combustíveis, que eu falei no início, né? Aquele etanol que a gente abastece o carro, quando ele é movido a álcool. Tintas, bebidas alcoólicas, tintura de iodo e também outros produtos. Como que ele pode ser obtido, professor? Como que se faz esse álcool? Então, depende. Tem duas formas básicas no mundo mais utilizadas. A hidratação de eteno. Então, os países que refinam petróleo, como Estados Unidos e Japão, utilizam essa forma de fabricar etanol. Ou por fermentação da garapa de cana-de-açúcar, que é o caso do nosso Brasil. Tá? Por isso que a caninha lá, a 61, né? A representação dela é uma cana-de-açúcar, caninha, por causa que é de onde ela vem, da cana-de-açúcar, tá bom? Principais aplicações, já falei desde o início, quase, preparação de bebidas alcoólicas, solvente para obter tintas, vernizes e essências, matéria-prima para fazer eteno, para fazer etanol, para fazer ácido acético, para fazer éter de etílico, para fazer acetato de etila, tá errada a palavrinha. Deixa eu ajeitar. Acetato de etila e cloreto de etila. Ele é bactericida de ação rápida. Aqui nós estamos utilizando muito isso, né? Passar o álcool em gel na mão para retirar as bactérias e também para a destruição de alguns vírus, como o coronavírus. E também é utilizado como combustível. Próximo álcool é a glicerina, também chamada de glicerol, e quando é feito a nomenclatura dela correta, o nome vira propan 1, 2, 3, triol. Olha aqui o tri, então quer dizer que tem 3 hidroxilas, tá, gente? Propan, prop, 3 carbonos, 1, 2, 3, então quer dizer que é 1 em cada carbono vai ter uma hidroxila, né? É uma substância líquida e viscosa, quer dizer que ele é meio que melada, como se fosse, por exemplo, um mel, tá? Mas não tão viscoso como um mel. Subproduto da obtenção de sabões e é utilizado como solvente e lubrificante. Serve também para a fabricação de tintas, cosméticos e de trinitroglicerina, que, para quem não sabe, a trinitroglicerina é um explosivo existente na dinamite. Ok, gente? Então, daqui para trás, álcoois. Agora nós vamos começar os fenóis. Se vocês verificaram, ali no álcool, não mostrei para vocês nenhum exemplo de álcool com anel benzênico, porque não existe, tá? Os fenóis, eles são compostos que possuem um ou mais grupo OH ligados diretamente a um anel benzênico. Olha aqui essa informação. Quando o OH estiver ligado no anel benzênico, ele não vai ser mais um álcool, ele vai ser um fenol. Não vai ser mais álcool. Aí já é outro grupo funcional, tá bom? O mais simples é um grupo funcional. O mais simples corresponde a um grupo OH ligado a um anel benzênico. E ele se chama fenol. Então você tem lá um anel benzênico OH, o nome dele é fenol. Nomenclatura. Para nomear fenóis ramificados, numera-se a cadeia carbônica partindo do átomo de carbono ligado ao grupo OH. Eu esqueci de escrever, mas já vou escrever aqui para vocês. Finaliza-se a nomenclatura com fenol, tá bom? Então, toda vez que você estiver nomeando um fenol, o final do nome dele, em vez da letra O, em vez do OL, vai ser a palavra fenol.
Como assim, professor? Vamos para o exemplo que fica mais fácil. Aqui nós temos então o fenol, porque anel benzênico ligado ao OH. E aqui temos um metil, né? Qual carbono que o metil está? Gente, importante. Onde está o OH sempre é o carbono 1. Tá? Então, se esse aqui... Opa, deixa eu colocar o ponteirinho de novo. Se esse aqui é o carbono 1, esse vai ser o 2. Esse o 3, esse o 4, esse o 5 e esse o 6, tá? Então, no carbono 2 nós temos um metil. Olha lá, 2 metil. E esse metil está ligado onde? Anel benzênico com OH. Como que é o nome disso lá atrás? Termina com fenol. Nome, 2-metilfenol. Só isso. Simples, né? Outro exemplo. Esse é o carbono 1. Por quê? É onde está o OH. Então, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. No carbono 4 nós temos o metil. Então, vai ficar 4-metil. Ligado aonde? No fenol. Então, nome, 4-metilfenol. Outro exemplo. Esse aqui tá bom, está até nomeado. Olha lá, tirando para a esquerda. Está no carbono 3 e está no carbono 4. São 2 metil. Metil, metil. Né? Então, vai ficar dimetil. 3, 4, dimetil. Ligado aonde? No fenol. Então, nome, 3,4-dimetilfenol. Certo? Então, informações. Eles são substâncias de caráter ácido. O que quer dizer isso? Que eles vão neutralizar bases. Então, uma observação muito importante, gente. Álcoois não reagem com base. Então, aqui mostra mais uma vez que álcool e fenol não tem nada a ver, né? Ah, professor, mas parece a diferença só que um está no anel benzênico e o outro não. Sim, essa é uma diferença, mas só que existem outras também. Por exemplo, aqui, álcoois não reagem com bases. Fenóis reagem, porque eles são ácidos. Então, ácido com base neutraliza. Tá? Fonte natural do fenol, hulha. Vimos lá atrás, né? Hulha é rica em fenóis. Como que se obtém? A partir da destilação, vai ter o alcatrão, e o alcatrão é rico em fenóis. Tá? Antigamente, na verdade até hoje, ele foi utilizado muito como antisséptico no final do século XIX para redução de infecção hospitalar. Hoje ele também é utilizado como antisséptico, mas não muito em infecção hospitalar. Tá? Então vocês devem conhecer a chamada creolina. Né? Muito utilizado para matar barata, essas coisas assim mais pesadas, né? A creolina. Então a creolina ela é rica em fenol, tá? Obtenção de baquelite, que é um tipo de plástico utilizado basicamente para fazer cabo de panela, essas coisas assim. Alguns corantes e também alguns medicamentos vão ter fenóis. Um exemplo de fenol é a hidroquinona. A hidroquinona ela é utilizada em reveladores fotográficos, aqueles reveladores antigos, tá, gente? Que hoje quase não existe. Aquelas máquinas de flash que tinha filme mesmo, tá? Então, como aqui é mais gente adulta, é mais fácil das pessoas conhecerem. Mas as crianças e jovens um pouquinho mais jovens não conhecem esse tipo de máquina. São os reveladores fotográficos antigos. E também a hidroquinona é encontrada em cremes para clareamento de pele. Temos também os polifenóis, que são encontrados em alguns alimentos, como por exemplo alguns tipos de uva, que eles combatem radicais livres e reduzem a incidência de doenças no ser humano, como por exemplo o câncer. Então os polifenóis eles são bons para a nossa saúde. Ok, gente? Então por enquanto nós vamos ficando por aqui com álcoois e fenóis. A partir da próxima aula vamos ver outros grupos funcionais. Bom estudo e até a próxima!